Olá, eu sou Rodrigo Fialho Borges, advogado do PG Law. Nesse episódio, a gente segue aqui com a nossa série sobre as trajetórias de algumas advogadas e advogados do nosso escritório, em que a gente espera poder inspirar o nosso público com essas trajetórias que são tão diversas e realmente interessantes. E para isso, hoje eu trouxe aqui para conversar com a gente, que aceitou o meu convite, a Maria Fabiana, a nossa Fabi, que é sócia da área de recuperação judicial do escritório e também tem uma atuação muito forte em contencioso de outras matérias. Fabi, muito obrigado por ter aceitado o convite e topar esse papo aqui comigo. Obrigada, Rodrigo. Eu que agradeço o convite. Acho que é a primeira vez que eu sou convidada para falar da minha trajetória, então vai ser um certo desafio aqui, mas acho muito interessante realmente a gente colocar isso especialmente para inspirar aí nossos advogados, advogadas, estagiários mais novos, né? É sempre interessante saber como que as pessoas chegaram, onde elas estão, para não parecer que é uma coisa, uma inércia, né? Que em algum momento você chega lá. Eu achei essa iniciativa muito interessante e é um prazer estar aqui novamente. Obrigado, Fabi. É essa a ideia mesmo, que a gente possa inspirar o nosso público e também os nossos advogados mais jovens, né, os nossos estagiários. Espero que dê certo o nosso projeto aqui. Fabi, eu queria começar então te perguntando se você sempre quis ser advogada, como que você tomou essa decisão de fazer direito? Não, nunca quis ser advogada, na verdade. Eu fiquei, acho que a grande parte da minha vida querendo fazer medicina. Só que aí a hora que eu fui de fato começar a estudar, né, fazer vestibular, estudar para o vestibular, eu percebi que não era a minha vibe, né, fazer medicina. Eu sempre fui muito de humanas, eu sempre gostei muito de ler, de escrever, gostava de história, língua portuguesa, literatura. E aí eu vi que achei que não era muito para onde eu tinha que ir. E aí peguei o manual da USP, na época, naquele manualzinho da FUVEST, que vinha com as carreiras, basicamente, e me interessei por direito e muito pelo fato de que era a faculdade que a maior parte dos diplomatas, né, do pessoal que vai para o Instituto Rio Branco, fazia. E aí foi o que me acendeu a luz para fazer direito, na verdade, era ir para o Rio Branco para me tornar diplomata, seguir essa carreira diplomática. Então, não, nunca pensei em ser advogada, mas no final, quando eu entrei na faculdade, entrei no meu primeiro estágio, eu realmente comecei a gostar muito, achei muito dinâmico, né? Ali o contencioso, enfim, e abandonei a ideia de prestar qualquer concurso, e mesmo o do Instituto Rio Branco, e estou aí até hoje nessa área. O Fabi, e o processo de estudo assim para o vestibular? Então você falou que pegou o manual lá da FUVEST, né? Mas aí depois você fez algum cursinho, saiu direto do colégio, como é que foi? Eu fiz cursinho, eu tinha morado fora durante o ensino médio, né, que na época era o colegial ainda. Então, quando eu voltei, terminei aqui, então, o ensino médio, na mesma escola que eu sempre estudei. E no ano seguinte eu fui fazer o cursinho, e foi aí que foi, de fato, a hora que eu tive que parar para estudar de verdade, né, aprender realmente química, física e afins, eu percebi que não dava para eu ir para essa área nem de biológicas, nem de nada de exatas. E foi um ano, assim, de muito estudo, né, mesmo, acho que, enfim, quem já fez cursinho e para entrar na faculdade, realmente acho que eu nunca estudei tanto como naquele ano, nem na escola, nem depois na faculdade. Acho que eu nunca estudei tanto quanto no ano de cursinho. E é um estudo muito sistematizado também, né? Um estudo, não é que você está estudando só aquilo que você gosta, como quando você faz, talvez lá, o mestrado, o doutorado, que também é uma carga de estudo muito grande, mas, né, pelo menos é uma matéria que você escolheu, um tema que você escolheu, e para o cursinho não. Então, assim, foi realmente um ano bem chato, para dizer o mínimo, mas no final tudo bem, né? Deu certo e passei na faculdade que na verdade era a faculdade que eu mais queria fazer, então valeu a pena. Nesse ano de estudo para o vestibular é tenebroso mesmo, também tem péssimas memórias desse ano.
Mas aí então você entrou ainda querendo a carreira de diplomacia, mas foi parar em escritório de advocacia, né, Fabi? Como que foi o seu primeiro estágio? Por que que você decidiu fazer esse estágio? Foi. Na verdade, eu tive algumas mudanças, né, na minha vida particular. E aí, assim que eu entrei na faculdade, né, logo no primeiro ano, eu pensei que eu precisava ir fazer o estágio, eu precisava trabalhar, eu precisava ganhar dinheiro, enfim. E não que estagiário ganhe rios de dinheiro, né? Pelo menos naquela época eu ganhava bem menos do que hoje em dia, mas de qualquer forma eu precisava de ganhar algum dinheiro. E um irmão de uma amigona minha trabalhava num escritório no Machado Meyer, e lá eles estavam sempre procurando estagiários. E aí eu fiz o processo seletivo deles e acabei indo para lá. Eu entrei lá no primeiro ano da faculdade, então eu saí no quarto ano. Sempre trabalhei no contencioso civil lá. E eu tenho ótimas memórias dessa época, assim, claro, muita coisa, muito trabalho, muita coisa perrengue, né? Para quem ia lá ao fórum, na Sé, tomava chuva. Hoje em dia nem necessariamente você precisa ir tanto ao fórum, mas não existia, né? Processo eletrônico, então era aquela coisa de Sim. barriga no balcão mesmo. Mas eu tenho excelentes memórias assim dessa época. O pessoal com quem eu trabalhava era um pessoal muito bacana, além de muito qualificado, todo mundo muito profissional, mas era uma turma muito boa. Turma essa que ainda tenho contato até hoje, a gente sempre está junto, a gente sempre faz eventos. Várias dessas pessoas da época foram padrinhos, madrinhas do meu casamento e eu do deles. Então, assim, é uma época que eu tenho uma excelente memória, sabe? Mesmo trabalhando muito e Uhum. estudando, né? Porque fazia faculdade e trabalhava o dia inteiro. Mas o trabalho em si era muito interessante. O que eu aprendi lá no escritório é uma coisa que realmente é impagável, assim, porque a gente sabe que, né, a gente aprende na faculdade normalmente. Então, aquela vivência da prática foi muito boa, tanto para o lado profissional como para o meu lado pessoal mesmo, porque realmente eu tive a sorte de ter pessoas muito legais, muito inteligentes, muito dispostas a ajudar também, com quem eu trabalhei, e eu aprendi muito e fiz grandes amigos também desde essa época. Legal, Fabi. E nessa época, além eu também fiz amigos, eu lembro que eu também fiz muitos amigos quando eu estava estagiando, né, na minha época de estágio, mas eu também desenvolvi um apreço por pessoas mais velhas que acabaram se tornando minhas mentoras, assim. Não sei se você teve isso também, você teve algum mentor, alguma mentora em especial que você se espelhou, seja no escritório mesmo ou na academia, não sei. Porque daqui a pouco a gente vai entrar na sua área É. acadêmica também, que é incrível. Olha, eu não tive ninguém que foi, assim, que eu tenha muito escolhido como mentora, mas de fato tem uma advogada com quem eu trabalhei na época, que hoje em dia, que era advogada e agora é sócia lá do Machado Meyer, que era uma pessoa que eu vejo, que eu tenho como inspiração mesmo, né? Porque ela, assim como eu, vem de uma família em que as pessoas não são advogados, não tem ninguém na família dela formado em direito, ela é do interior, ela veio para cá, morava sozinha em São Paulo, e apesar de ter uma boa estrutura familiar, era assim, ela passou meio que as mesmas coisas que eu, vamos dizer assim. E hoje eu olho para ela, e ela é uma pessoa com quem eu também tenho bastante contato ainda, e vejo que ela tá super bem, sabe? Tanto profissionalmente como pessoalmente. Ela é uma pessoa, sempre foi uma pessoa muito alegre, muito disposta a ensinar e ajudar. Ela é uma pessoa muito engraçada também, sabe? Então ela é irônica, enfim, a gente sempre se deu muito bem. Então, ela, né, nessa parte profissional, acho que se eu pudesse falar que eu me inspirei em alguém, seria nela. E aí, na academia, na Uhum. verdade, hoje eu tenho que é a Sheila, né, a Sheila Cerezetti, eu falo que ela é minha musa da recuperação judicial. Ela e a Adriana Pugliese, Legal. que eu acho as duas fantásticas. E são duas mulheres que eu acho, assim, muito, não só muito inteligentes e muito profissionais, como pessoas muito boas, sabe? Que também estão sempre, são humildes, né? E estão muito abertas sempre para conversar e sempre para ensinar. Então, acho que se eu pudesse falar das minhas musas hoje, seriam essas três aí.
Ah, excelente. Eu queria aproveitar justamente esse gancho para te perguntar dessa sua projeção acadêmica, né? Eu compartilho aí dessa, desse desenvolvimento acadêmico também. A professora Sheila foi minha professora, ela também é uma referência que eu tenho no meu desenvolvimento. Mas eu sei que o seu desenvolvimento acadêmico não começou com a professora Sheila, né, que vem de antes. E aí eu queria ver como que isso se deu na sua vida, assim, né? Como que você deu conta, primeiro, de desenvolver uma carreira advocatícia paralela, uma carreira acadêmica, que é algo muito difícil, muito penoso, e de onde surgiu esse interesse pela academia, né? As duas coisas. Eu acho que desde que eu me formei na faculdade, Rodrigo, eu sempre tive muita vontade de dar aula. Eu acho que é uma coisa que eu sempre achei muito interessante, tanto que durante muitos anos, e isso eu fiz já realmente logo no meu primeiro ano de formada, eu sempre quis ser assistente dos professores, né? Então, eu fiquei acho que 3 ou 4 anos sendo assistente do Mairan Maia, que foi meu professor de civil, né, na PUC, e que é o desembargador do TRF. Então, essa sempre foi uma ideia que eu tinha, uma coisa que eu achava interessante. Mas eu também não queria exatamente sair da faculdade e já entrar no mestrado, porque, na minha percepção, eu precisava ter um pouco mais de experiência, e não só profissional, como pessoal mesmo, né, na minha carreira e tal. E chegou um determinado momento que eu estava há algum tempo já sem estudar, fazia alguns cursos ali, algumas especializações, mas eu estava sentindo realmente falta de fazer fazer um estudo de verdade, né? Assim, que eu falo que nerds will be nerds. E eu, como nerd, serei sempre nerd. Eu gosto de estudar, então, enfim. E aí eu decidi, então, tentar, né, entrar lá no mestrado. Na época, eu fui para a PUC também, que era a minha faculdade, né, a faculdade onde eu tinha me formado, em que eu em tese, tinha mais familiaridade ali. E acabei, então, entrando, né? Fiz lá também todo o processo seletivo. E quem foi meu orientador no mestrado foi o Ivo Weisberg. Né? Então, de fato, naquela época, assim, eu Sim. sabia quem era a Sheila, eu sabia quem era o Francisco Satiro, claro. Mas a minha referência maior sempre esteve nos professores da PUC. Então, eu fiz todo o mestrado, e aí eu tive ainda o desafio de ter um filho no meio do caminho, né? No meio do mestrado, minha filha mais velha nasceu. Mas no final, assim, deu tudo certo. E quando eu terminei o mestrado, é engraçado isso, eu terminei com aquela sensação de, não quero nunca mais fazer algo deste gênero. Eu não vou fazer doutorado, eu vou parar por aqui, o mestrado está ótimo, excelente e tal. Mas o tempo passa, né? E novamente, nerds will be nerds. Chegou um momento que eu falei, de novo, tô precisando dar aquela mexida, dar uma Uhum. aprofundada em algumas coisas, tem um monte de ideia, ainda também com a ideia de dar aula, né? E para conseguir dar aulas nas faculdades, 99% das vezes é exigido doutorado. E eu tive um professor que na época eu era assistente dele, que é o Marcelo Sacramone. Eu estava sendo assistente Uhum. dele, eu acho que foi 2018, mais ou menos. E ele sempre falando, não, Fabi, você tem que ir para o doutorado, você tem que fazer o doutorado, porque você tem que fazer o doutorado e tal. Aí fui lá e tive a brilhante ideia de, então, ok, vamos lá fazer o doutorado, né? E aí nisso eu já estava com 2 filhas, então até um dos pontos que eu falei, não, agora na PUC não vai dar. Agora eu preciso de alguma coisa que seja gratuita, porque eu já pago escola para 2 crianças. Não, eu tenho que optar aqui o que vai rolar. E aí eu conversei, então, com o Satiro, com o professor Satiro, e ele, graças a Deus, me aceitou. Fiz também lá o processo seletivo, então, da São Francisco para entrar. E hoje meu orientador é o Satiro, que também é uma enorme referência, uma pessoa, um profissional brilhante, além de ser uma pessoa também muito, muito bacana, muito disposta. Eu acho ele um cara que também me inspira muito, assim, sabe? De ver como que eles, né, tanto ele como a Sheila, a Adriana, enfim, serem tão inteligentes, tão profissionais, tão qualificados, tão renomados, e serem pessoas tão legais, tão abertas, tão, sabe, alegres e dispostas, e sempre ali numa
tendo um esquema tranquilo de lidar com as pessoas, sabe? Numa humildade, não tem aquela arrogância. Então, foi aí que eu acabei parando no doutorado, então, de novo, né? Sempre naquele esquema, tipo, não vou fazer, e quando eu vi, eu estava lá. E aí, quando você está lá também, aí você, Sim. né, não ia virar e falar, não, puxa, Tem que entregar. agora pensando melhor não dá, não. Aí agora estamos aí. Mas como que você deu conta de tanta coisa, Fabi? 2 filhas, advocacia, mais carreira acadêmica. Como que você se organizou nesse sentido para dar conta de tudo? Olha, certamente alguma coisa eu faço mal. Ou em algum momento não dá, realmente assim, 100% em tudo não vai. Então tem dias que eu acabo sacrificando o trabalho, tem dias que eu sacrifico a minha vida com as minhas filhas, tem dia que eu sacrifico o lazer, enfim, de verdade, né? Não, acho que não tem muito segredo, mas eu sou uma pessoa organizada, eu gosto de ter o cronograma, sabe? Então eu faço lá toda uma organização, eu tenho agenda de papel até hoje, então eu sou analógica também, anoto as coisas que eu quero fazer, que eu preciso fazer. Então, eu gosto de ter essa organização. Isso, claro, facilita, mas, de novo, né, o dia continua tendo 24 horas para todo mundo e, em algum momento, em alguma parte, eu fico devendo. Né? Eu costumo. E nesse dia aí ainda cabe o RJ na Ainda cabe o prática. RJ na Não sei prática e o como. PG Talks, tá vendo? E o PG Talks. É, Como que foi essa ideia de criar o RJ na prática, Fabi? então, o RJ na prática era uma. Um dia eu estava, sei lá, eu uso muito o Instagram ainda, sempre usei. E eu sempre usei para ver, claro, ver coisas dos meus amigos, ver foto, enfim, mas também para ver outros profissionais. Então, eu me interesso muito por arquitetura e decoração, por exemplo. E o Instagram, para mim, era meio que um hobby nesse sentido. Eu seguia 1 milhão de decoradores e arquitetos, e eram as coisas que eu mais gostava de ver e tal. E eu comecei a ver que tinha muita coisa relacionada a conteúdo mesmo, né? Cada um ali no seu nicho. Então, tinha médicos que também eu já seguia. E um dia eu pensei, putz, vou, né? Nunca vi, não acho um Instagram relacionado especificamente à recuperação judicial. Eu já conhecia o Instagram do professor André Santa Cruz. Ele tem, né, um Instagram, mas ele trabalha o empresarial geral, né? E aí eu criei, então, o RJ na Prática, que não tinha esse nome, na verdade, ele era meu nome antigamente. E aí eu comecei a construir. No começo eu não postava nada, ou no começo eu postava tudo meio estranho, né? E em um determinado momento, quando eu vi que estava tendo uma boa repercussão, né? As pessoas se aproximavam de mim e falavam, que legal, você que é do RJ na Prática. As pessoas perguntam, você é a RJ na Prática, né? Aí eu falo, não, meu nome, no caso, é Maria Fabiana, mas o RJ na Prática é meu, tal. Então, quando eu comecei a ver que estava tendo uma boa repercussão e as pessoas... e o que mais me deixava feliz, e até hoje, é por isso que eu faço, era as pessoas falarem, nossa, o seu conteúdo é muito bom, nossa, é muito legal ver pessoas falando de RJ, a gente nunca vê, tal, de recuperação judicial. E assim, né, eu faço isso realmente como um hobby, porque eu não ganho dinheiro fazendo nada no Instagram. Deveria monetizar isso, mas para isso eu também preciso me Esse é o organizar segundo melhor. passo. Então, mas quando eu comecei a ter esse feedback positivo, né, principalmente das pessoas da área, aí isso me deu mais vontade de continuar, sabe? Então, e ali também, eu acho que uma coisa que para mim faz muito sentido é que é um espaço meu. Então, eu abro ali, se eu quiser falar mal de uma decisão, eu falo, como já aconteceu. Mal não, eu falo que é decisão arrojada. Mas quando eu acho que tem uma decisão interessante também, comento como sendo uma decisão interessante. Então, assim, é um espaço que eu sou livre, né? Claro, com respeito aos demais, mas assim, que eu sou livre para falar as coisas que eu quero, diferente de quando a gente advoga, em que você está defendendo os interesses de um cliente, né? Então, você defende da melhor forma possível. Às vezes, não é o que você exatamente acredita, mas é o seu papel ali como advogado. No RJ na Prática, não. No RJ na Prática, eu, de fato, posso colocar as coisas que eu, Maria Fabiana, penso, entendo e acredito ali da lei, né, e do Instituto da Recuperação Judicial como um todo.
Então foi mais ou menos isso, foi olhando, eu mesma usando o Instagram para consumir conteúdo, pensei que talvez fosse o caso de dar conteúdo nessa área. Incrível. E eu acho muito legal a forma descontraída que você É, faz, às vezes, alguns dos posts. Eu acho que isso deve dar uma repercussão muito boa nas redes sociais, assim. para quebrar um pouco a imagem de que advogado é sempre 100% muito sério e, né, nós somos pessoas normais, então assim, nós falamos gírias também, né, não é uma coisa também, né, uma coisa é claro, se você estiver numa sustentação oral, você está numa audiência, aí é uma forma de agir, mas saindo dali, por mais que você seja advogado, você continua sendo uma pessoa. Então, também, novamente, né, como é um espaço meu, aí eu me dou ao direito de falar da Com mais forma liberdade. como eu falo é, com os meus amigos, né, com as pessoas com quem eu convivo. Até para passar o conteúdo de uma forma mais fácil, digamos assim, né, mais clara, sem usar tantos jargões jurídicos. Então, aproveitando para os nossos ouvintes, sigam também o RJ na prática. Fabi, por que RJ? Como o RJ surgiu na sua vida? A recuperação judicial, então, foi também É. um acaso. Eu trabalhava no contencioso Hum, civil do Felsberg, na época eu era advogada já do contencioso civil, e eu estava indo viajar para passar um período fora, morar fora, e eu estava um pouco insatisfeita com algumas coisas que eu fazia. Na época eu trabalhava um pouco com direito do consumidor, que não era uma coisa que me brilhava os olhos, né? Enfim. Então, e aí, por um acaso, um advogado que era da área de recuperação judicial do Felsberg, então, ele estava saindo do escritório e um grande amigo meu, que é um dos sócios hoje em dia do TWK, né, eles acabaram saindo do Felsberg e montando um escritório sozinhos, me chamou para ir para a área. Perguntou se eu queria assumir o lugar, hum. então, desse advogado. Eu falei, olha, Bruno, eu adoraria, acho muito bacana né, o convite, eu gostei muito, mas primeiro que eu não sei nada de recuperação judicial. Segundo que eu estou indo viajar, vou ficar um tempo fora e eu não sei, o outro advogado está saindo agora. Ele falou, não, quanto à relação, isso não é problema, a gente vai esperar, eu ia ficar 3 meses só fora, e recuperação judicial se aprende, então fica tranquila, quando você voltar, então você volta para a nossa área. E aí foi assim, aí eu migrei de área, voltei, né, do intercâmbio, aí da viagem que eu fui fazer, cair assim de paraquedas totalmente na área, já era uma área bem consolidada lá no escritório, então já existiam várias recuperações judiciais em andamento. E aí, né, isso aconteceu em 2010, se não me engano. E aí eu corri atrás para aprender, né, porque de fato, assim, eu tinha tido direito comercial na faculdade, mas eu tinha tido o decreto-lei. E o decreto-lei de 45 e a lei tinha mudado, então, assim, era um sistema realmente totalmente novo e eu nunca tinha trabalhado nessa área. Inclusive, a única vez que eu tinha visto alguma coisa relacionada, né, ao processo concursais, insolvência, foi uma falência que eu fui ver no Fórum Central, que era a falência do Mapping, que tinha, sei lá, 400 volumes. E a hora que eu entrei ali, que eu cheguei, eu falei, meu Deus do céu, como que as pessoas conseguem trabalhar nessa área, né? Com, né, tanto papel, tanto volume e tal. E era o único contato até então que eu tinha tido de fato num processo de insolvência. Mas aí, enfim, eu agarrei a oportunidade, né? Eu falei, é uma oportunidade de conhecer uma coisa diferente. Eu realmente não estava muito mais querendo fazer ali aquela parte de direito do consumidor. Então eu falei, no máximo que vai acontecer é eu aprender uma coisa nova. Pode ser que eu não goste, tudo bem. Aí eu mudo, volto para o que eu fazia, ou vou tentar fazer alguma outra coisa de contencioso, mas eu vou tentar. E aí me identifiquei, achei que é uma área muito dinâmica, isso é uma coisa que eu gosto muito. Realmente, cada processo é um processo diferente, são negociações diferentes, você tem que entender a realidade daquele cliente, porque, né, cada business é um business. Então, eu acho que é uma área muito dinâmica nesse sentido, né? A gente não tem muito um copia e cola. Ah, pega essa petição, usa de modelo, pega aquilo, né? Então, isso eu acho que é uma coisa que até hoje me move muito na recuperação judicial e me faz, assim, ter querido realmente abraçar essa área e não querer mudar mais, sabe?
É uma carreira incrível aí, isso tem um pouco de diferença em relação a alguns outros. Eu estava conversando isso nas outras entrevistas com o Rodrigo, com o Thomas, é que em alguns casos é a área que escolhe a gente, né? São as circunstâncias, e outros você planejou aquilo, né? Sim. Desde o comecinho. No seu caso, se você tivesse planejado desde o comecinho em seguida, você seria diplomata hoje, Exato. olhando aqui para nossa Exatamente. para nossa entrevista. E aí, pensando nessa retrospectiva toda, Fabio, eu queria te fazer uma última pergunta, que seria você também fazendo esse exercício de retrospectiva aqui comigo, da sua trajetória, se você tivesse alguma recomendação para dar para a Fabi de 15, 20 anos atrás, o que você falaria para a Fabi dessa época? Fabi de 15, 20 anos atrás, eu acho que eu falaria para ela que tudo bem que realmente as circunstâncias acabaram me ajudando, né, em determinado ponto, mas que talvez um pouco de mais planejamento, um planejamento mais a longo prazo de carreira teria sido interessante fazer. Eu acho que quando eu fui pensar nessa parte de planejamento de carreira, já foi numa época um pouco mais avançada, eu já devia ter, acho que uns 8 anos de formada, 7 anos de formada, então nunca teve um planejamento efetivo, e as coisas deram certo, claro, porque também acho que, né, quando você gosta, quando você vai atrás e se dedica a alguma coisa, eu acho que as coisas tendem a dar certo, mas você pode dar um empurrãozinho. Então, novamente, talvez o planejamento, um pouco mais de planejamento nessa parte profissional. Talvez achar uma mentora de verdade, eu acho que isso era uma coisa que não era muito falada, né? Na época que eu me formei em 2005, então a gente não tinha muito essa figura de mentoria. Os escritórios hoje, muitos têm, né, programas de mentoria, isso não existia quando eu me formei. Então, acho que isso eu também falaria para a pessoa, olha, realmente vá atrás de fazer uma mentoria, para a pessoa não, para mim, né, de 15 anos atrás, vá atrás de fazer uma mentoria, veja uma pessoa em quem você se inspira e, de fato, tente, né, chegar perto dela, entender como que ela chegou ali e... Enfim, acho que o mais que eu falaria era isso. E curta a vida também, porque afinal a gente não vive só de trabalhar e estudar, né? Acho que é importante continuar Sem dúvida. vivendo e vivendo também de acordo ali com o que você acredita, né? Então, uma coisa que até o que você falou, né? Da forma como eu falo no RJ na prática, então é uma coisa minha mesmo. Eu falo assim, eu sou assim com as pessoas, meus amigos, meu círculo. Então, e eu acredito nisso, então por isso que eu não chego, né, lá no Instagram, no RJ na prática, e finjo ser outra pessoa. Eu acho que isso é um ponto que também, para mim, é muito importante, ser fiel ao que você realmente é e ao que você acredita, sabe? Porque eu acho que aí também é uma forma de você acabar sendo... ajuda você a melhorar, ajuda você a chegar onde você quer, sem se sacrificar tanto, né? Porque a gente já trabalha bastante, já tem um volume de coisas muito grandes para fazer. Então, se você ainda tiver que sacrificar essa parte do seu, né, do seu ser de verdade, aí eu acho que pode ficar um pouco pesado. Então, acho que ser fiel a você também é um ponto importante que eu sempre tento ter em mente, seguir com esse pensamento. Poxa, obrigado, Fabi. Eu aprendi muito aqui conversando com você, não só sobre a sua trajetória, mas fiquei pensando na minha também. E eu espero que os nossos ouvintes também tenham tido essa mesma reflexão que eu tive. Obrigado Eu que mesmo por ter participado, agradeço. E eu Fabi. vou só fazer um adendo, que senão o meu marido vai me matar. Eu falei que lá no primeiro estágio, com esse monte de amigos, não sei o quê, inclusive ele, tá? Lá no, quando eu... Ah, uau! que depois ele vai falar, mas você falou de todos os amigos e não falou de mim. Então eu conheci meu marido também nesse primeiro estágio, na época que a gente Olha morava como dentro o de... primeiro estágio é importante. Muito, muito. Aproveitem. Boa, obrigado, Eu que Fabi. agradeço pelo convite, pela entrevista. Foi um bate-papo muito bacana, Rodrigo. E se você gostou do episódio, não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais. Você nos encontra como PGLO, PGLAW,
no Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube e nas melhores plataformas de áudio. Se você tiver alguma sugestão ou alguma pergunta para os nossos próximos entrevistados aqui na nossa série de trajetórias, mande, por favor, para info@pg.lo e a gente se vê no próximo episódio. Muito obrigado.